aí, galerinha, bora para a nossa primeira videoaula de física do nosso canal. E nessa nossa primeira videoaula vamos tratar de uma lei muito importante para o estudo da eletricidade, a tão famosa lei de Coulomb. Mas a princípio vamos dar uma breve introdução do conceito histórico desse imenso, imenso campo de estudo que é a eletricidade, ok? Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre se mostrou argumentativo sobre diversos assuntos, entre eles a eletricidade, que hoje é responsável por tantas facilidades no mundo moderno. A todo instante, a gente convive com a eletricidade, seja ao ligar uma luz, computador, celular, mas nem sempre foi assim. A história da eletricidade tem seu início no século VI a.C., na Grécia Antiga, quando o filósofo Tales de Mileto, após descobrir uma resina vegetal fóssil petrificada chamada de âmbar, esfregou com pele e lã de animais. Então pôde observar seu poder de atrair leves objetos como fragmentos de palha e pena. Tal observação iniciou o estudo de uma nova ciência derivada dessa atração. Os estudos de Tales foram continuados por diversas personalidades que tentavam ao máximo explicar o porquê de se atrair, como o médico da Inglaterra, William Gilbert, que em 1600 denominou o evento de atração dos corpos de eletricidade. Foi então que ele descobriu que os outros objetos a serem atritados como âmbar também se eletrizam e por isso chamou tais objetos de elétricos. Dá início aqui à Lei de Coulomb. Um pouco de história. Foi o francês Charles-Auguste Coulomb que formulou em 1785 a lei matemática que rege as interações entre partículas eletrizadas, usando um modelo newtoniano. Ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas manifesta por meio de força de atração e repulsão, dependendo dos sinais da carga. Resumindo, ele nos disse o seguinte: temos duas cargas, uma positiva e uma negativa. Ele diz que carga de sinais opostos, elas se atraem. Cargas opostas, atração. E diz também que carga de sinais iguais se repelem. Foi isso que Coulomb nos disse. Consideramos dois corpos eletrizados, com carga Q1 e Q2, separados por uma distância d. Quando as dimensões desse corpo são muito menores do que a distância d, ou seja, quando essas cargas são menores do que essa distância, podemos representá-las por pontos e chamá-los de cargas elétricas pontiformes. Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica, ou seja, há uma força entre eles. Ou seja, para um corpo se repelir ou ele ser atraído por outro, é necessário que haja uma força. E a nossa força diminui à medida que se aumenta a distância de separação. Ok? Preste atenção nessa nossa afirmação. A balança de torção de Coulomb. A Coulomb, com sua célebre balança de torção, na verdade isso é um dinamômetro, estabelecer uma lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade da força elétrica entre dois corpos eletrizados. Ele sabia ali que já havia aquela atração, né, que carga de sinais opostos se atrai e de sinais iguais se repelem. Mas como é que força é essa? Ele queria saber qual era a força que estava ocorrendo. E Coulomb constatou o seguinte através de seus experimentos e definiu: o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, ou seja, o módulo das duas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, entre elas. Okay? Matematicamente, ele nos disse o seguinte, que F é igual
é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo isso multiplicado por uma constante chamada de constante eletrostática. A nossa unidade de força no SI, Sistema Internacional de Unidades, é o Newton. A de carga é o Coulomb. Distância a gente sempre vai trabalhar por metro. E a constante eletrostática tem por unidade Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. E qual é o valor de K? Para a gente encontrar o valor de K, o nosso valor de K é dado da seguinte maneira. Ele depende do meio. E é dado assim, 1 sobre 4π epsilon zero. Esse epsilon, ou epsilon zero, ele é chamado de constante de permissividade absoluta. Okay? E tem por valor 8,85 vezes 10 elevado a menos 2. Substituindo o valor em nossa equação, a gente sabe que o valor de π, substituindo, a gente encontra o valor da nossa constante. Esse nosso valor de nossa constante é muito importante, pois se a gente for resolver uma questão que envolva a lei de Coulomb, a gente sempre vai trabalhar utilizando essa nossa constante. Ela sempre vai estar na nossa conta. Então lembre desse valor, 9 vezes 10 elevado a 9. A gente viu a lei que Coulomb definiu, né? Mas você nunca viu nada parecido com ela, não? A força elétrica de Coulomb pode ser de atração ou repulsão, enquanto a força gravitacional de Newton só pode ser de atração. Sim. E o que é que isso tem a ver? Vou lhe mostrar. Com certeza você já deve ter visto essa equação. À nossa esquerda a gente tem a lei de Coulomb, à direita a lei da gravitação universal. Observe, elas são muito parecidas. Prestou atenção? Porém, a lei de Coulomb ela trabalha quer saber a força de atração e repulsão, enquanto a da gravitação universal ela calcula somente a força de atração. E vamos resolver a nossa primeira pergunta. Corpos eletrizados podem atrair corpos e até mesmo filete de água que sai por uma torneira. Ou seja, a gente tem ali, nossa torneira está saindo um filete de água e a gente aproxima um bastão de vidro. Ao aproximar esse bastião, eu vejo uma atração. Se há atração, a gente já pode dizer o seguinte, que há carga de sinais opostos. E o que eu devo fazer para se eu quero aumentar essa força de atração ou repulsão entre corpos eletrizados? Se eu quiser aumentar essa força de atração, basta eu aproximar o nosso bastão do nosso filete de água. Mas se eu quero diminuir essa atração, basta eu afastar o nosso filete. Ok? Bora para mais uma pergunta. Determina a força de interação entre duas cargas. A gente tem a carga QA e QB. A gente tem duas cargas. A carga QA que é positiva, tem por valor QA igual a 3 microcoulomb, que esse micro tem por valor 10 elevado a menos 6. Tem QB que é igual a menos 4 milicoulomb, que é 10 elevado a menos 3. Uma tem carga positiva, uma tem negativa. A gente já sabe que há uma atração entre essas cargas. E estão separados por uma distância d. Basta então a gente usar a nossa lei de Coulomb. Substituindo nossos valores, o valor da nossa constante, o valor de cada carga, o valor da distância ao quadrado, e resolvendo essa nossa equação, a gente encontra o valor da força de atração, que é igual a 12 newtons. Bora para mais uma pergunta. Duas cargas iguais. 2 vezes 10 elevado a menos 6 se repele no vácuo a uma força de 0,1 newton. Sabe-se que a constante elétrica no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado. E ele quer saber a distância entre as cargas, certo?
quando a gente for resolver, quando formos resolver uma equação de física, uma questão de física, separa os dados do lado, deixa assim, que vai facilitar bastante na hora de resolver. Utilizando a nossa lei de Coulomb e substituindo os valores, o valor de F em notação científica, 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1, o valor da nossa constante, o valor das cargas, ok? Meio para os extremos, o 10 elevado a menos 1 estava multiplicando, passou dividindo, enquanto o d ao quadrado estava dividindo, passou multiplicando. Resolvendo, essa parte superior aqui, a gente encontrou d ao quadrado é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 10 elevado a menos 1. Resolvendo, d ao quadrado é 36 vezes 10 elevado a menos 2. Mas observe, a gente tem um quadrado aqui. O que é que a gente faz quando tem um quadrado de um lado e a gente quer saber o valor exato? Basta a gente elevar o outro lado colocar o outro lado da equação dentro de uma raiz e resolvê-la, ok? Resolvendo essa nossa raiz, a gente encontra então que a distância é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1. Então, tirando da notação científica, 0,6 metro, que foi o que a nossa questão pediu, ok? Dá tempo, bora resolver mais uma pergunta. Estando duas cargas elétricas idênticas, separadas por uma distância de 4 metros. Determine o valor dessas cargas, sabendo que a intensidade de força é de 200 newton. Ok? Utilizando a lei de Coulomb, a gente sabe que as cargas são iguais. Ok? Substituindo os valores. Como são iguais, eu utilizei Q vezes Q. Ok? Resolvendo, Q vezes Q dá Q ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, aqui eu repeti. Multiplicando 16 vezes 200, ok? Veio para os extremos. 200 vezes 16 é igual a 3.200. 9 vezes 10 elevado a 9 estava multiplicando, passou dividindo, resolvendo. A gente encontra então que Q ao quadrado é igual a 3,55 vezes 10 elevado a menos 7. Como na questão anterior, se a gente quer achar o valor absoluto e tal ao quadrado, a gente coloca esse valor dentro de uma raiz e resolve. Ok? Resolvendo, a gente encontra o nosso valor de K, o valor de nossas cargas, que é igual a 5,96 vezes 10 elevado a menos 4 Coulomb. Ok? Lei de Coulomb. A lei de Coulomb pode ser aplicada para mais de duas cargas. Até então a gente tinha estudado a interação só entre duas cargas, né? Mas ela pode ser aplicada quando eu tenho mais de uma carga. Para responder a essa nossa pergunta, veja o exemplo abaixo, envolvendo três cargas pontiformes, carga Q1, Q2 e Q3. Observe que também tem sinais diferentes. O procedimento é bem simples. As forças são calculadas separadamente para cada par de cargas e o resultado é dado pela soma vetorial das forças atuantes. As forças sobre a carga Q2, por exemplo, são a interação entre a carga Q1 e Q2, ou seja, F12, e a interação entre Q3 e Q2, F32, ok? E para a gente calcular a força resultante, basta a gente somar. Porém, algumas vezes a gente vai encontrar ela de uma maneira mais geométrica. Vamos resolver uma questão para a gente entender. E para resolver a gente vai ter que usar outra maneira. A gente tem três cargas. Carga Q2, 8 vezes 10, 8 milicoulomb, que está a uma distância de 4 metros da carga Q', que é igual a 4 microcoulomb. A gente tem a carga Q1, que está a uma distância de 3 metros da carga Q', que é Q1 é igual a 6 milicoulomb. E para a gente calcular a força resultante sobre Q', basta a gente vai ter que calcular a interação entre Q1 e Q', ok? Então, a distância de 3 metros. Então,
colocando, substituindo o valor da nossa constante, o valor de nossa carga, que é o valor da carga Q1, 6 milicoulomb e 4 microcoulomb. Lembrando que mili é igual a 10 elevado a menos 3 e micro é 10 elevado a menos 6. Resolvendo, a gente encontra 24 newtons. Se a gente já calculou a interação entre Q1 e Q', basta então a gente calcular Q2 e Q'. Ok? 4 é a distância, ao quadrado, utilizando a lei de Coulomb. Substituindo os valores, ok? 8 milicoulomb e 4 microcoulomb. A gente encontra então 18 newtons. A gente tem a carga Q', ela está sofrendo uma repulsão da carga Q1 e está também sofrendo uma repulsão da carga Q2. Geometricamente, a nossa força resultante se calcula dessa maneira. A força resultante é a raiz quadrada da força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. A força 1 tem por valor 24 e a força 2, 18. Resolvendo, a gente encontra que a raiz quadrada de 900 a força resultante. E a raiz de 900 é 30 newtons. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa primeira videoaula de física do nosso canal. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, tá aí meus contatos. E valeu, até a próxima aula, que é conceito de campo elétrico, beleza? Até mais.